Olá, que Deus abençoe a tua vida, paz e prosperidade sobre você e sobre toda a sua casa. Vamos falar hoje sobre o poder da maldição e como você pode identificar que alguém te amaldiçoou ou que você ainda está debaixo de uma maldição, proferida muitas vezes por um pai, proferida por uma mãe, proferida por um líder religioso, proferida por um ex-marido, por uma ex-namorada. É sobre isso que nós vamos falar. Existem alguns sintomas que são sintomas claríssimos de que a sua vida pode estar sendo governada por uma maldição. É exatamente isso que você está ouvindo. É algo até, de certa forma, agressivo para os nossos ouvidos, mas é a verdade. Eu tenho tido contato com muitas pessoas que a sua vida é governada por maldições. E existem alguns sintomas. E se você quer saber quais são esses sintomas, fique até o fim desse vídeo, até porque no final nós vamos fazer uma oração, cancelando todo tipo de maldição contra a tua vida e contra a tua casa. Por isso, já deixa a sua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza, deixa aí o teu like, para que um número muito maior de pessoas possa ser alcançado. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, te inscreve aqui, tem um botão aqui embaixo, que é o botão inscrever-se. Clica nesse botão, te inscreve aqui no canal e a partir de hoje eu vou te ensinar a ouvir a voz de Deus. Também quero pedir para você que está entrando aqui nessa live profética, que você compartilhe ela. Compartilha ela com amigos, compartilha ela com parentes, compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Tem muita gente que pode ser abençoada através dessa live muito poderosa, ok? E eu quero começar com um versículo bíblico, um versículo que diz em Provérbios capítulo 26, verso 2, é um versículo muito conhecido, mas ele fala sobre maldição. As pessoas têm muita dúvida sobre isso. Se maldição pega, se maldição pode governar a sua vida, e a resposta é sim. Maldição pega e maldição pode governar uma vida. Aí os crentes sempre perguntam: e maldição tem poder sobre a minha vida que acredito em Jesus? Depende. Depende se existe uma porta aberta. Estou sempre falando aqui, através das lives, que maldição sem causa não se cumpre, certo? Maldição sem causa não se cumpre. Se está se cumprindo, é porque existe uma porta aberta. O mal, ele só consegue entrar por portas abertas. Sem uma porta, sem uma legalidade, sem alguém ter deixado livre a passagem, a maldição não consegue operar, não consegue agir na vida de uma pessoa. Então, a você que está entrando agora nessa live, eu peço a você, deixa a sua curtida aqui nesse vídeo, deixa aí o teu like e compartilhe, porque certamente vai te abençoar. O texto de Provérbios 26, 2 diz assim: como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. O que isso significa? Significa que a maldição, ela tem que ter um motivo para agir na vida de uma pessoa. Se não há motivos para a maldição agir, ela não governa. Você sabe qual que é o problema da maldição? É que ela governa a vida de uma pessoa. O que é governo? Governo é você conduzir algo. Então, quando você está dirigindo o seu carro, na verdade você está governando o seu carro. Você é responsável de dobrar à direita, de dobrar à esquerda, de frear, de acelerar. Por quê? Porque o governo está nas suas mãos do seu carro. Você tem o governo do seu carro, o governo da sua moto, está nas suas mãos o governo. Uma maldição, ela assume o governo da sua vida numa determinada área. Não tem como
a maldição assumir o governo geral da sua vida, mas uma maldição ela consegue assumir o governo em algumas áreas da tua vida. Por exemplo, tem muitas pessoas que foram amaldiçoadas por pai, por mãe, e existe um governo na vida sentimental dessa pessoa, um governo de maldição. E o sintoma para isso é que a pessoa nunca dá certo com nada. Então ela começa um relacionamento e tem que terminar, porque não dá certo. Uma maldição também, ela perpetua. Ou seja, o pai batia na mãe e agora o namorado bate nela, o noivo bate nela, o marido bate nela. Parece que ela tem uma antena para atrair o negativo, para atrair o que é ruim, para atrair o que é mal. Mas não é isso. Na verdade, é uma maldição na vida dela que está apegado na vida dela e que impede as pessoas boas de chegar na vida dela. Aí a gente pode pensar assim, puxa, mas como é que pode uma maldição impedir de pessoas boas entrarem na minha vida? Impede, porque uma palavra está bloqueando, uma ação espiritual está bloqueando. Nós desconhecemos o poder de uma maldição. Só que antigamente as pessoas elas tinham bem mais consciência do que é uma maldição. A Bíblia diz que Noé amaldiçoou seu filho. E toda geração que veio após aquela maldição de Noé ficou debaixo do governo daquelas palavras. Então eu entendo que quando uma maldição ela é proferida, ela exerce um governo na vida da pessoa. Então, imagina comigo o seguinte, eu não sei se você já estourou o pneu de um carro em velocidade, mas digamos que você esteja numa autopista, numa estrada, e você está ali, a pista diz que você pode andar a 100 km por hora, então você está andando a 100 km por hora. De repente fura um pneu da frente. Você vai sentir naquele momento que a direção ela vai pesar. E ela pode pesar para um lado ou pode pesar para o outro, dependendo de onde estourou o pneu. Por que eu estou falando isso? Porque quando existe uma maldição na vida da pessoa, uma praga que lançaram contra ela, você acredita que por mais que a pessoa ela tente se livrar daquilo, aquilo é um peso que puxa a pessoa para o lado oposto, impede ela de caminhar rumo ao objetivo dela, rumo à direção que ela tem. E eu vou dar um exemplo bem básico aqui, já falei um pouco da vida sentimental, mas vamos falar de bancarrota, de falência financeira, tá? Porque tem gente, tá? Tem gente que tenta vencer na vida, mas não consegue, porque financeiramente tem algo puxando a vida dela para outro lado. Então ela chega aos 45 anos, por exemplo, com muito esforço, com muito trabalho, ela consegue lá montar a sua empresa, ela consegue juntar os seus trocados no banco, ela consegue comprar sua casa, comprar um terreno, comprar, enfim, algumas coisas. Mas parece que passa de uma idade, ela começa a perder tudo aquilo que ela conquistou. Ela começa a perder tudo aquilo que ela adquiriu, sabe? Ela adquiriu com todo o esforço, adquiriu com todo o trabalho. Isso é um sinal de que existe uma maldição de ruína, uma maldição de dificuldade, tá? Uma maldição de atrapalho na vida da pessoa. E tem gente que vai muito bem na vida até uma certa idade. Você já deve ter visto isso aí próximo de você. A pessoa ir muito bem na vida até uma certa idade. Depois parece que vira o jogo
vira o jogo e a gente pensa até que, puxa, essa pessoa deve estar fazendo uma coisa muito errada para que as coisas virem desse jeito na vida dela. E às vezes não é. A pessoa continua sendo honesta, continua sendo trabalhadora, ela continua, sabe, fazendo as coisas certas. Ela não é uma pessoa ruim, mas tem uma força espiritual por meio da praga, por meio da maldição, que está governando a vida dela. Então é que nem um pneu furado. Eu usei esse exemplo para você entender, é que nem um pneu furado. Ou seja, a pessoa até tenta manter o carro na estrada, mas o carro não está mais no governo total de quem está dirigindo. Tem algo que está impedindo o carro de ter, né, um bom rendimento, que está impedindo, né, de manter em linha reta. E esse governo já não depende de quem está ali na direção. Mas agora tem forças externas que estão conduzindo a pessoa para fora da pista. Então, na vida acontece a mesma coisa, gente. Na vida acontece a mesma coisa. Quando existe uma maldição numa família, quando existe uma maldição numa empresa, quando existe uma maldição num casamento, enquanto aquilo não for quebrado, a influência espiritual vai ser muito forte. E a pessoa ela vai tentar de várias maneiras. Quais seriam os 2 passos para quebrar essa maldição? Tá? Vamos falar aqui dos 2 passos para quebrar essa maldição. Primeiro, aceite Jesus como teu Senhor e Salvador. Tá? Jesus é o único na terra que tem o poder de quebrar maldições. Então entrega a tua vida a Jesus. Esse é o primeiro passo, mas não é o passo final. O segundo passo é você quebrar a maldição, cancelando essa maldição. A partir do momento que você aceita Jesus, você tem que ter uma vida reta na palavra de Deus. E como diz a Bíblia, na Bíblia diz assim, isso é um princípio, viu? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, eu vou parar de tropeçar nas coisas ruins da vida, nas maldições, nas pragas, nas contrariedades, nas obras de maldade. Vou parar de tropeçar nessas coisas da vida a partir do momento que a palavra de Deus estiver iluminando o meu caminho. A partir do momento que a palavra de Deus está sendo meu guia, está sendo meu governo. Por que eu falei para vocês que a maldição sem causa não se cumpre, sem motivo justo? Porque quando existe uma legalidade, e quando eu falo em legalidade, por exemplo, é a pessoa que está na igreja, sabe? Mas ela está ali, ela tem fé, ela pratica parte da palavra e a outra parte não pratica. Então ela tem uma legalidade na vida dela. Sabe, ontem eu estava falando até no culto, aqui na igreja, eu estava falando para o pessoal o seguinte, olha gente, é que nem dinheiro, né? Eu expliquei ontem para o pessoal, vou tentar explicar para você aqui, ó. Eu peguei uma nota de 100 reais, tá? Eu peguei uma nota de 100 reais e eu expliquei para as pessoas o seguinte, que quando os 100 reais é ganhado de forma injusta, ele é flutuante. O que isso significa, profeta? Significa que ele não vai parar na tua mão. Quando o dinheiro é ganho de forma injusta, de forma ilícita, de forma desonesta, tá? Ele é flutuante, ele não vai ficar na tua mão. Ainda que você queira segurar ele, ele vai sair da sua mão. Só que ele não sai sozinho. Ele leva mais dinheiro com ele. Por que eu expliquei isso para você? Porque existe no mundo espiritual uma influência, inclusive, sobre o dinheiro. Então, famílias, né? Famílias que muitas vezes tiveram um histórico de conquistar o dinheiro, conquistar os bens, né? À base de coisas ilícitas, à base de coisas erradas, aquilo ali na próxima geração, naquela mesma geração, a pessoa não consegue segurar. Ela não consegue segurar porque o dinheiro é flutuante. Aquele dinheiro é flutuante. Então existe uma maldição ali que tem que ser quebrada.
E vai ser quebrada a partir do momento que a pessoa para de fazer as coisas erradas, ela reconhece que há a maldição e ela quebra a maldição. Então, maldições têm que serem quebradas. Você tem que declarar em nome de Jesus: a maldição que meu avô adquiriu, a maldição que minha mãe adquiriu, da família, da parte dela, eu quebro em nome de Jesus. Aí tem gente que diz assim: puxa, mas em Cristo toda a maldição não está quebrado? Maldição da morte. A maldição da morte, tá? A maldição do inferno. Agora, as outras maldições, a pessoa tem que ter uma vida muito na palavra para que não exerça governo sobre ela. E quebrar essas maldições através da oração, quando Deus traz uma coisa à sua memória, de algo que você recebeu uma palavra maldita, recebeu uma informação negativa, aí você quebra aquilo. E no mundo espiritual vai funcionar. Tá? No mundo espiritual vai funcionar. Eu queria fazer uma oração por vocês. Queria fazer uma oração por vocês, quebrando todo o mal na tua vida. E se Deus trouxer nos próximos dias a tua memória que existe uma maldição nas tuas finanças, uma maldição que vem do teu pai, da tua mãe, que vem do teu avô, você vai orar e vai quebrar isso aí em nome de Jesus. Amém? Agora, lembre-se, tem que aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador e tem que andar na palavra, para que essas maldições não governem mais a tua vida. Então, o Espírito de Deus tem que estar no governo da tua vida, né? Então, é você que escolhe permitir a maldição na sua vida, permitir a maldição no governo, tá? Ou o Espírito de Deus, o próprio Deus, a palavra de Deus governando a tua vida. Eu quero fazer uma oração por você agora, mas eu quero pedir, até mesmo aquele que está aqui pela primeira vez, que você se inscreva aqui no canal e vamos andar juntos a partir do dia de hoje. Você vai aprender muito sobre Deus. Você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Eu sou um profeta, Deus me levantou para ensinar as pessoas isso. Ensinar as pessoas a ouvir a Deus, a identificar as coisas espirituais. E também quero pedir a cada um, tá, que vai receber essa oração agora, que repasse para 7 pessoas, ok? Então eu vou orar agora, mas eu gostaria que você repassasse essa live para 7 pessoas, certo? Você vai repassar. Então eu vou abençoar a tua vida, mas você vai repassar para 7 pessoas ou vai repassar num grupo, seja de família, seja de amigos, você vai repassar essa live, tá bom? Então deixa aqui o teu gostei, deixa aí o teu like aí nesse vídeo, para que mais pessoas possam ser abençoadas. Posso orar por ti então? Você me permite orar por você? Me permite? Me dê a legalidade para orar pela tua vida. Me dê a legalidade para te abençoar, certo? Então, escreve aí nos comentários, eu recebo, escreve aí, eu recebo essa oração, certo? Você tem que estar de coração aberto para receber essa oração agora. Então você vai escrever aí, eu recebo, profeta, pode orar por mim, tá bom? Você está me dando a legalidade de interceder por você, de ser um intercessor na tua vida. Você está me dando essa legalidade, certo? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a vida de cada pessoa que está agora nessa live junto comigo. E eu te peço, toca com teu poder, Pai, na vida de cada pessoa que está agora nessa live orando junto comigo. E eu uso a autoridade de Jesus Cristo para cancelar e para quebrar toda maldição na vida dessa pessoa, toda maldição na sua casa, na sua família. Eu oro agora para que o mal seja bloqueado, para que a influência negativa que tem agido e imperado na vida dessa pessoa não prospere, mas avance. Senhor, eu quero cancelar agora toda maldição financeira, toda maldição de vida sentimental, toda maldição de doença, toda maldição, meu Deus, até mesmo de depressão que vem da família, de espíritos de morte, que nesse momento caia por terra todo o mal, até mesmo, Pai, toda maldição de morte prematura,
toda maldição, Senhor, de morte, até mesmo de mulheres na família com certa idade, de homens da família com certa idade. Senhor, eu cancelo esse mal em nome de Jesus, cancelo a bancarrota financeira em nome de Jesus. Eu abençoo este lar, esta família e declaro, no nome de Jesus Cristo, sejam livres das amarras espirituais. Amém e amém. Amém? Eu deixo essa instrução para você. Eu quero liberar algumas palavras para as pessoas que estão aí ao vivo junto com a gente. Amém? Quem não compartilhou ainda, por gentileza, compartilhe. Eu também quero falar, né, desse meu livro, do livro Sonhos. Esse livro aqui está sendo bênção para muita gente. E você pode adquirir esse livro pela Amazon, ou também você pode adquirir quando você viajar de avião. Você vai lá na livraria do aeroporto, seja de Congonhas ou ali de Guarulhos, na livraria dali, tem esse livro aqui, o livro Sonhos. Você pede pelo livro Sonhos do Profeta Vinícius Iracete. Tem muitas livrarias aí do Brasil que também tem. Então no shopping center, passou numa livraria, lembra de pedir pelo meu livro. Se eles não tiverem, eles vão encomendar para você. Amém? Esse livro aqui está ajudando muita gente a interpretar sonhos e interpretar também o espiritual. Vai te ajudar muito, certo? Bom, eu quero liberar algumas palavras para as pessoas que estão aqui ao vivo com a gente. E nesse domingo, gente, eu vou começar uma série de 3 domingos, tá? Da quebra de maldição. Então eu vou ministrar 3 domingos e vou fazer a oração também da quebra de maldição. Eu estava meio pensativo, mas Deus confirmou comigo. Eu vou fazer, tá? Eu sei que, assim, humanamente o nosso espaço não é tão grande, né? Dá cerca de 1.600, 1.700 pessoas. Mas se você quiser estar conosco, nesse domingo, eu vou começar uma série de 3 domingos quebrando toda a maldição. Eu vou ensinar sobre isso e depois vou fazer orações. Eu convido você a estar junto conosco, tá bom? Nesse domingo, às 9 horas da manhã, nosso culto aqui é de manhã, em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Ok? Você vai ser muito bem-vindo. Deixa eu liberar algumas palavras aqui. Vou começar aqui com... Deixa eu pegar aqui.